Glória a Deus, aleluia. Desculpa o atraso aí, pessoal que vai estar assistindo aí de tarde, de noite, de dia. Foi marcada essa live às 19h30. Deu um probleminha aqui com o tripézinho do meu celular, mas deu tudo certo agora. Pessoal, hoje vamos falar sobre um tema onde significa morte e também mundo espiritual. Ou seja, aquilo que a gente precisa, né, saber. Lógico, né, não dá para falar todas as coisas, né, em uma só live, em um só vídeo, mas eu peço que os irmãos vá acompanhando aí. Quem não assistiu a live passada, a live falava sobre o anticristo, né, sobre o mundo que está entrando em colapso, né, está colapsando através do pecado, da heresia, da apostasia, e assim somos nós, né, agora. Estamos numa nova trajetória, numa nova época, ou seja, a época de estar com Cristo, porque cada dia que se passa é um passo que a gente vai para o final. A vida é igual um livro, no momento que você vai folheando ele, cada folha que você vai passando, o que acontece? Uma hora o livro chega até o final. E assim não é diferente com a minha vida, a sua vida. Hoje cada um está escrevendo a sua história, cada um está escrevendo, né, a sua trajetória, mas podemos analisar que uma hora irá chegar o fim. Uma hora irá chegar o fim. Pelas escrituras sagradas, nós cristãos sabemos que tem um arrebatamento. Muitos cristãos, na verdade, espera o arrebatamento. Porém, o arrebatamento ele vai acontecer, mas algumas pessoas que esperavam o arrebatamento, elas descansaram em Cristo, ou seja, morreram. Então, vamos estar fazendo uma oração para que Deus venha guiar esse estudo, para que Deus venha guiar, né, tudo que será dito aqui, tudo que será falado, e eu creio que almas vai ser alcançada. Deixa eu deixar um pouquinho mais para cá, ó. Aí, show de bola, beleza. Então vamos com reverência ao nome do Senhor fazer uma oração para que o Senhor venha e fale conosco através da sua bondade, da sua misericórdia. Senhor Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela sua longanimidade e sua mansidão. Senhor, sabemos, Pai, que o Senhor habita dentro dos nossos corações e que o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, nos dá um pouco do teu conhecimento, da tua sabedoria, abre o nosso entendimento para podermos entender a tua palavra e hoje navegar também no conhecimento da palavra de Deus. Que o Senhor, Pai, seja conosco todos os dias, Pai, da nossa vida, até a hora da nossa morte, para nos encontrarmos com o Senhor. E que o Senhor, Pai, ao falar com essas almas que vão assistir esse vídeo, Pai, que eles possam ter a certeza que o Senhor existe, que o Senhor salva e que tem um lugar esperando por nós. Amém? Então, é isso. Vamos estar aqui falando hoje, então, da morte, né, e do mundo espiritual. Aonde está o seu tesouro, né? Aonde se encontra o seu tesouro? Eu sei que muitos devem ter tesouros guardados em bancos, devem ter tesouros guardados em cofres e deve ter tesouros guardados também aí, né, dentro da sua carteira, dentro da sua gaveta de joias. Só que não é sobre esse tesouro que eu estou falando, o tesouro material, e sim o tesouro espiritual. A gente temos um tesouro espiritual. Esse tesouro espiritual se chama alma. E essa alma, ela é, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito importante para o reino dos céus. Esta alma, ela é muito importante para Jesus Cristo. Então, no momento em que a gente pensa, aonde está o nosso tesouro? Será que o nosso tesouro, como eu falei, está em cofres? Será que o nosso tesouro está dentro dos bancos? Aonde está o seu tesouro nesta noite? E o Senhor diz que o nosso maior tesouro é a nossa alma. É aquilo que vamos apresentar para Cristo na hora da nossa morte, na hora da nossa partida. Então, muitas pessoas hoje, a grande maioria do planeta Terra, da atualidade, dizem que as belezas e as riquezas desta terra são melhores às vezes
do que pensar em outras riquezas, que seriam o céu. Porque é tudo momentâneo, é tudo apalpável, aquilo que você pode pegar, aquilo que você pode tocar, e aquilo até mesmo que as outras pessoas admiram, como um carro, uma casa, uma roupa, uma joia. Só que porém dentro de você está o quê? A alma, uma alma preciosa, uma alma que Jesus ama e que é a nossa essência, ou seja, a alma é nós, somos quem nós somos, é a nossa personalidade, somos nós, a nossa digital. Cada um tem uma digital, cada um, se você ver, tem um aspecto físico. Podemos ser parecidos, mas nunca um igual ao outro, porque cada um tem a sua biometria diferente, cada um tem a sua característica. Por mais que você possa pegar irmãos gêmeos, eles não serão iguais 100%, porque o Senhor tem preparado e separado cada um conforme a sua personalidade única, ou seja, somos únicos para o nosso Senhor. E eu queria falar para você hoje, se você está vendo esta live, sobre a riqueza. Aonde está a sua riqueza? Será que está só na terra? Será que está a riqueza só em ficar na terra? Porque podemos ver que o tesouro da terra se começa com o dinheiro. E o dinheiro podemos ver que ele rasga, certo? Se você pegar uma nota de dinheiro, ela vai rasgar. Podemos ver que o tesouro da terra é o ouro. Só que o ouro aquecido a uma grande temperatura, ele derrete. Podemos ver, né, que a riqueza da terra são as roupas caras, as roupas de marca. Porém, com o passar dos anos, essa roupa, ela se degrada, essa roupa, ela se deteriora e essa roupa, ela acaba estragando. Podemos ver também que a riqueza na terra são os carros, né? Os carros, eles perdem o seu valor. Hoje você compra um carro a 30, 20 mil e daqui a um ano ele não tá mais esse valor. As riquezas da terra são as motos caras, ou seja, de alta cilindrada, ou até mesmo as motos de baixa cilindrada. Então podemos ver que a riqueza da terra é status. Você ser um presidente, você ser ali um prefeito, ou você ser ali um diretor de uma empresa, um gerente, um cargo ali de alto nível. Então a riqueza da terra hoje em dia mais ou menos é só isso. É só visar as coisas materiais. E aí a gente esquece de plantar no reino do céu. Ou seja, hoje quem que planta no reino do céu? Quem que está vinculado a crescer no reino do céu? Porque diz na palavra do Senhor: não ajunteis tesouros na terra, para que a traça não coma e o ladrão não rouba, e nem a ferrugem toma conta, mas ajuntar tesouros no céu. Porque lá o ladrão não rouba, a traça não come e o ferrugem não consome. Ou seja, podemos ver que Jesus Cristo, na sua imensa sabedoria, no seu imenso conhecimento, ele disse isso. Então Jesus Cristo, ele não é uma pessoa vã. Ele é uma pessoa que quando ele tem uma narrativa, ou seja, quando ele tem uma palavra a ser falada, essa palavra ela vem com uma junção de começo, meio e fim. Ou seja, aonde estamos hoje em dia colocando o nosso coração, aonde estamos hoje em dia aplicando o nosso conhecimento, o nosso esforço. Eu sei que embora vivemos nesta terra, precisamos pagar contas, precisamos também, alimentar os nossos filhos. Eu particularmente não tenho filhos, mas tenho a minha esposa. Então precisamos trabalhar e se alimentar desta terra. Mas o foco não é esse. O foco aqui na conversa é aonde você está investindo. Você está investindo somente em uma casa boa? Somente em um carro bom? Você está investindo somente nas coisas terrenas? Ou você está investindo também nas coisas espirituais? Eu tenho que falar isso, sabe por quê? Porque hoje vemos que cada um tem uma missão. Por mais que eu esteja sozinho hoje, pregando o evangelho, abrindo esta live, eu sei que não vai alcançar a maioria. Por quê? Porque a maioria não quer prestar atenção nas coisas de Deus. A maioria não quer focar nas coisas do Senhor. A maioria só quer o status terreno. A maioria só quer os bens materiais. E adquirindo os bens materiais tem algum problema, irmão Miqueias? Não tem nenhum problema.
Porém, se você só focar nos bens materiais, existe um problema. Porque uma hora tudo que você for adquirir, tudo que você for conquistar, tudo isso vai estar onde? Aqui na terra. E quando você partir dessa terra, você vai deixar tudo aqui. Então, se você investir todo o seu tempo e toda a sua vida em coisas materiais, quando você morrer, vão ficar aqui. Mas quando você investir a sua vida, investir o seu tempo, você entende? Nas coisas de Deus, isso não vai se perder. Quando você investir o seu tempo nas coisas celestiais, tudo isso é guardado, é arquivado e vai para um bem incorruptível, ou seja, vai para algo que não vai se corromper. Porque hoje o nosso bem é corruptível, o dinheiro ele estraga, o dinheiro ele queima, o dinheiro ele rasga, as casas apodrecem, as roupas apodrecem, temos que estar em constante reformas, não duram, mas a partir do momento que você investe em algo que é do céu, em algo que é da glória, isso permanece para todo sempre, ou seja, é uma bênção contínua, é uma riqueza espiritual contínua, então você ali vai estar vinculado a isso. É proibido ter casas aqui, carros aqui, motos aqui, roupas aqui? Não, não é proibido. Só que a partir do momento que você aplicar o seu coração somente às coisas daqui, saiba que você está investindo somente em coisas materiais. E a partir do momento que você investe somente em coisas materiais, quando você deixar esta vida, ou seja, deixar esta terra, as coisas que você investiu materiais ficam na matéria, ficam na terra. E as coisas espirituais dão entrada no mundo espiritual. Muitas pessoas dizem para mim, o que é o tesouro no céu? O tesouro no céu é tudo aquilo que não se rouba, não se acaba, não se perece e não se perde. Todos os bens que temos aqui na terra são de Deus e eles ficam na terra. Porém, nós somos passageiros, somos peregrinos nessa terra. Está ordenado a nós viver no máximo até 100 anos. Se chegar a 120 anos no dia que estamos vivendo hoje, né? Então podemos ver que temos uma breve comparação aqui na Terra e muitas pessoas já se foram. E como eu e como você que vai assistir essa live ou que já está assistindo, nós vamos dar partida neste mundo. Cada um tem o seu tempo necessário para viver aqui na Terra e uma missão para ser cumprida. Após essa missão ser cumprida, o Senhor Deus dos altos céus decreta o nosso recolhimento. O servo de Deus ele é recolhido para a glória, recolhido para o céu. Porém, ninguém é bobo o suficiente no mundo moderno de hoje e sabe que existe o céu e o inferno, o bem e o mal. Então podemos analisar que as escolhas nossas entre servir o bem e servir o mal nos levará para o nosso destino, tanto o céu quanto o inferno. Sem Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o único Salvador que existe, o único que pode perdoar os nossos pecados, limpar as nossas vestes, nos transformar de dentro para fora, é Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Deus Pai, nosso Criador, nos criou para servirmos em bondade. Porém, Satanás, a astuta serpente, disse que se comermos do fruto do bem e do mal, seríamos igual a Deus e certamente não morreríamos. Implantou a mentira sobre o coração humano e ali o coração humano adquiriu essa mentira e estamos manchados com o pecado. E a partir do momento que só escolhemos as coisas vãs desta terra, a partir dos momentos que só escolhemos o bel prazer dessa vida, muitos escolhem muitas coisas. Uns escolhem as drogas, o crack, a cocaína, a maconha e outras drogas aí, né, que estão vinculadas aí no mundo terrestre. Outros escolhem a bebida, a cerveja, o uísque, a vodka, o vinho. Outros escolhem as prostituições, ou seja, as mulheres, os homens, os homossexuais. Outros escolhem o dinheiro, que é a ganância, a soberba, a avareza. E enfim, tendo essas escolhas, diz que o salário do pecado é a morte e nos levará à morte. Tem dois tipos de morte, a morte espiritual e a morte física.
A morte física é essa a qual nós, eu, vocês e todos nós vamos enfrentar um dia. E os nossos parentes também enfrentaram, aqueles que já se foram. Então foram a morte física. Porém a morte espiritual é quando somos destituídos da glória do Senhor e não temos mais contato com Deus, a sua criação e a sua beleza. Creio eu que essa é a pior morte, porque a morte física todos enfrentaremos e não escaparemos, tanto eu quanto você. Mas a morte espiritual vai escapar somente aquele que tem Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então aqui é uma missão que eu estou fazendo aqui. Eu estou explanando a palavra do Senhor, porque vai chegar um dia que o Senhor vai cobrar de mim. Miqueias, por que você não falou? Por que você não disse? Por que você não contribuiu com o conhecimento do reino da glória? Então, para um dia não ser subjugado segundo a minha falta, a minha negligência, a minha falta de passar informações sobre aquilo que eu já sabia, eu estou nessa live aqui, passando aquilo que eu sei, o conhecimento, a sabedoria a qual foi me dado, para vocês não ser tomados como inocente. Porque acontece o seguinte, tem as pessoas que não são inocentes e se fazem de inocentes, ou seja, quem que são essas pessoas? Todos aqueles que se deparam com a verdade, conhecem a Bíblia, às vezes tem uma Bíblia dentro de casa, porém não lê, não se aprofunda, não vê o que Deus quer para ela, o que o Criador do Universo planejou para ela e qual que é a missão dela nesta terra. Então é a pessoa que não quer ser alertada, ela até sabe que existe o céu, até sabe que existe o inferno e até sabe que existe um mundo espiritual a qual não vemos, mas sentimos e influenciamos a nós. Porém, ela não quer fazer parte disso, ela simplesmente ignora. Porém, tem uma triste notícia. No momento que essa pessoa adentrar ao mundo espiritual, o que ela constituiu? O que ela formou no mundo espiritual? Qual é o conhecimento que ela tem no mundo espiritual? Deixa eu só ligar também aqui os meus dados móveis, que é para qualquer coisa, se ficar a conexão lenta, não perder o... Então, meus irmãos, o que eu quero falar para vocês é isso. Vamos agora, porque sem Jesus, o que acontece sem Jesus? Quando você adentra no mundo espiritual sem Jesus, é um mundo ao qual a gente não vê, ao qual a gente não tem o conhecimento, a não ser pela palavra de Deus. E esse conhecimento da palavra de Deus nos faz o quê? Chegar no mundo espiritual conhecendo o bem e o mal, tendo a consciência de que se servimos somente o lado bom, temos salvação em Cristo, mas se servimos o lado mal, infelizmente temos a condenação. Quando morremos sem Jesus, vamos para o inferno. Ah, não, Miqueias, você está sendo muito, como é que eu posso falar, extremista. Você está sendo uma pessoa muito fechada. Como você fala que quem morreu sem Jesus vai para o inferno? Porque as Escrituras nos diz que todo aquele que não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e não cumprir os seus mandamentos, e não fazer as obras que o Senhor mandou, esse será condenado ao inferno. Sabe por quê? Porque muitas pessoas são duras de coração, muitas pessoas são soberbas, muitas pessoas ao menos nem sequer ouvir falar de Jesus. Ao momento que a gente começa a falar de Cristo, do amor dele, da vinda dele e das coisas que realmente estão escritas no livro da verdade que é a Bíblia, as pessoas ficam escandalizadas. E ao momento que a gente vê, muitas pessoas não ficam escandalizadas hoje em dia com um funk que só tem letra pornográfica, com um funk que só tem apologia à droga. As pessoas não ficam hoje mais submissas às coisas certas. Hoje o certo virou errado e o errado virou certo. Eu não abri essa live para vir aqui e julgar as pessoas. Eu só estou fazendo um comentário que no mundo de hoje a gente pode ver que pessoas estão escolhendo mais o errado do que o certo. O mundo sempre foi mal desde que existiu. Porém, o Senhor Jesus Cristo é a boa semente e a palavra é a boa semente. Então, meus irmãos, eu abro esta live para dizer, uma live vai ser curta, não vai tomar muito tempo de vocês. E feliz é aquele e bem-aventurado aquele a qual escuta a palavra deste livro, porque é uma palavra que traz ânimo, confiança, fé, esperança
para estarmos com Cristo na glória. Lá diz aonde não vai ter choro, ranger de dente, não vai ter lágrimas, não vai ter doença, não vai ter luto, ou seja, não vamos precisar enterrar os nossos entes queridos. Você não quer ir para lá? Ao contrário, todo mundo quer ir para o céu, mas para ir para o céu tem que ter a passagem para o céu. Para você chegar até a passagem para o céu, diz na palavra que a porta é estreita e o caminho é apertado, porque as escolhas dos seres humanos hoje é uma escolha fácil. Qual que é a escolha fácil do ser humano hoje em dia? É ir pelo caminho largo, pelo caminho onde não oferece mudança, onde não oferece dor. E eu estou falando agora para vocês o quê? O que Cristo nos mandou dizer. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Mas não é somente crer, porque aquele que crê pratica as obras que Cristo praticou. Aquele que crê renuncia o pecado. Aquele que crê se afasta das coisas que são sujas, que são horríveis para os olhos de Deus. Então, no momento que Jesus quis ser simples ali, ele também quis ser complexo. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não é só crer, porque a partir do momento que você começa a crer, ter uma intimidade com Cristo, vai caminhando com o Senhor, ali a gente sabe o quê? Que Cristo nos ampara. Agora, muitas pessoas que em Cristo, muitas pessoas andam com o crucifixo no pescoço, mas muitas pessoas não servem a Jesus de verdade. Sabe o que é servir Jesus de verdade? Ler a palavra de Deus, saber que Deus está prestes a vir buscar a igreja, e se ele não vir no arrebatamento, meu irmão, quantos já não partiram, não desceram à sepultura? Quantos não estão num paletó de madeira, que é o caixão? E você achando que você vai viver para sempre, até quando? Só não espera quando dá entrada no mundo espiritual para chamar Jesus na hora errada. Porque muitas pessoas chamam Jesus na hora errada. Muitas pessoas só chamam Jesus quando tá ali, ó, crivado de bala. Muitas pessoas só chamam Jesus quando está ali, dá entrada na UTI. Muitas pessoas só chamam Jesus quando está ali tendo uma overdose. Muitas pessoas só chamam Jesus quando o casamento acaba. Muitas pessoas só chamam Jesus quando a conta bancária e o desemprego bate na sua porta. Muitas pessoas só chamam Jesus quando precisa. Jesus, ele socorre, dependendo do momento oportuno, e se não for a sua hora, ele socorre. Agora, se for a sua hora, meu querido, o que você apresentou para Cristo? O que você apresentou para Jesus? O que você fez em prol do reino da glória? Nós estamos de passagem, você não percebeu? É difícil perceber, é fácil, né? Se apegar às coisas da terra. É fácil se apegar ao WhatsApp, ao Facebook, ao Instagram, ao TikTok, ao Kawaii, ao YouTube. É fácil se apegar e querer ficar aqui. Mas, irmãos, nós não somos daqui. Uma hora eu e você vai partir. Uma hora a gente vai chegar na nossa carreira, nós temos uma história, como eu disse no começo da live, nós temos um livro, e uma hora esse livro chega na última página, e depois você morre. O que você tem escrito, o que você tem deixado para as pessoas, o que você tem influenciado? Eu vejo muitos influenciadores aí, influenciando as pessoas a usar cocaína. Eu vejo muitos influenciadores influenciando as pessoas a usar maconha. Eu vejo muitos influenciadores influenciando as pessoas a ser anticristo. O que é ser anticristo? É ser contra os preceitos bíblicos e a ordem natural da vida. Então o que acontece? Eu vejo muitos influenciadores também influenciando a magia negra, o ocultismo, o satanismo. Tudo bem, meu irmão, é livre-arbítrio. Só que eu não vou ter mais o sangue de vocês na minha mão. Eu tenho 4.000 e poucos amigos nesse Facebook, não sei se estão todos ativos. Poucos vão entrar nesta live, mas os poucos que entrar nessa live já não vão ter como inocente. Eu vou continuar pregando o evangelho, eu vou continuar semeando a boa semente, eu vou continuar plantando em corações a palavra de Deus, porque quem dá o crescimento é o Espírito Santo e quem rega somos nós. Diz na palavra, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então a boa semente é a palavra, eu estou apenas regando, entendeu? Estou apenas também semeando aos seus corações. Não vão ter mais como inocente, porque vocês sabem, morrendo sem Cristo é morte espiritual, é inferno, é Hades. Sabe o que acontece no Hades? Não, irmão Miqueias, eu não sei o que acontece no Hades. Quando você fecha os olhos nessa terra, vou dar um exemplo aqui, ó. Fechou o olho na terra, automaticamente você abre o olho no mundo espiritual, ok?
não tem descanso, não tem você dormir. Por quê? Porque temos base bíblica para isso. Lázaro e o rico é uma parábola que Cristo deixou. Como eu disse, Cristo é uma pessoa complexa e uma pessoa simples ao mesmo tempo. Ele não vai deixar nenhuma palavra descrita sem que não tenha começo, meio e fim, ou seja, que não tenha um sentido. Então diz que Lázaro era um mendigo e o rico era um homem muito rico. Lázaro ficava à porta da casa do rico comendo das migalhas do rico. O rico nunca ajudou Lázaro. O rico nunca deu uma cama para Lázaro deitar. Só vivia na soberba dessa vida, pensando no material. Eu quero carro, eu quero casa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou comprar, eu vou ter. Dane-se os outros. E aí o que aconteceu? Lázaro não, Lázaro era um mendigo, não tinha nada. Mas Lázaro sabia que um dia que se morresse, ele teria uma riqueza que Jesus teria que dar para ele. Porque se for fiel até o fim, Jesus promete a coroa da vida, a riqueza espiritual. O que acontece? Lázaro morre. E o rico, pouco tempo depois, também morre. Só que o que acontece? Depois da morte ninguém sabe, mas Jesus sabe. É como se tivesse uma janela, que hoje podemos ver através da palavra. E diz que Lázaro estava que estava no colo de Abraão, ou seja, no seio de Abraão ali. O que acontece? Quando a gente é querido, a gente é recepcionado com um abraço. Então provavelmente Lázaro ali estava sendo recepcionado no céu com um abraço, seja bem-vindo. Porém o rico, o que ele fez? Ele foi para o Hades. O Hades é um lugar que queima, um lugar de sofrimento, um lugar onde os demônios, sabe demônios? Sabe esses demônios hoje que usa os artistas famosos? Os demônios que usam os Illuminati, os demônios que usam aí os donos do mundo, os demônios que usam aí, né, os grandes bruxos de feitiçaria, ocultismo, magia negra para sacrificar crianças. Esses demônios estão lá. Muitos deles têm chifres, muitos deles são queimados, muitos deles têm a pata assim, ó, toda torta. Muitos sinais que estão fazendo hoje, esse sinal aqui, ó. Ah, vamos fazer esse sinal. Vamos postar um funk atrás, vamos postar aí uma medley. Vamos fazer esse sinal aqui, ó. Vamos estar no churrasco com os parceiros. Vamos fazer esse sinal, sem nem saber que esse sinal aqui, ó, é invocação e adoração ao demônio. Então, em Oséias fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. E qual que é o conhecimento que você está adquirindo? É só rolar para baixo aí na internet? É só status? É só vídeo? É só reels? É só shots? E aí, irmão? Tem hora que a gente tem que ser duro nas palavras. Tem hora que a gente tem que falar porque eu sou perfeito? Não. Porque uma hora eu sei que, hora que eu morrer, a minha missão vai ter sido cumprida. Eu vou ter deixado uma mensagem aqui. Meu Facebook, depois que eu morrer, vai ficar aqui esse vídeo falando da mensagem que eu queria transmitir. Jesus está voltando. Tenha uma vida com Cristo. Abandona as velhas práticas. Diz que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe quem está falando isso para vocês? Um ex-usuário de droga, um ex-criminoso. Eu gostava assim de final de semana ficar usando droga. Eu gostava assim de jogar uma bola. Eu gostava assim de adorar e venerar um time de futebol, Corinthians. Só que a partir do momento que eu vi que adorar um time de futebol é idolatria, eu abandonei. A partir do momento que eu vi que ser viciado em drogas se resume a feitiçaria também, porque ela mexe com o cérebro humano, você entra numa brisa, acontece o que acontece. É comparado à feitiçaria. Então eu vi na palavra de Deus que os feiticeiros, os cães, os idólatras, todo aquele que ama e pratica a mentira não entrará no reino do céu. E hoje em dia o mundo está tomado de mentira, de erro e de engano. Você quer fazer parte disso? Dessa bola? Dessa cúpula? Saia dessa cúpula. Saia dessa bola. Começa a pensar fora da caixinha. Será que é só isso? Será que é só curtida? Será que é só comentário, compartilhamento? Será que é só isso? Nossos irmãos estão morrendo. Eu quero ser uma voz ativa para você hoje e falar: ei, volta para Jesus enquanto é tempo. Porque essa live, o tema é mundo espiritual. Eu não estou aqui falando de casa, de carro, como que eu vou pintar minha casa, como que eu vou trocar a roda do meu carro. Eu não estou falando que celular que eu vou usar daqui a um ano. Não, isso aí é material. Estou falando da vida espiritual. É chegar do reino dos céus. O reino dos céus, ele é uma parte no nosso coração.
Vamos compartilhar o bem, vamos ser bons. Vamos lembrar do sangue e do sacrifício de Jesus naquela cruz, porque sem ele, eu e você hoje estaríamos mortos. O mundo do inferno, muitas pessoas desacreditou, meu irmão. Muitas pessoas desacreditou, muitas pessoas falaram que o inferno não existe. Muitas pessoas deram risada da nossa cara. Muitas pessoas falaram que esse irmão tá falando só asneira. Aleluia. Eu já fui um desse, meu irmão. Eu já fui uma dessas pessoas que falou assim, olha, eu não quero saber da igreja, eu não quero saber de Jesus Cristo, eu não quero saber do reino do céu. Eu tava tranquilo, entendeu? Eu tava tranquilo, usando droga, fumando maconha, jogando sinuca, jogando bilhar nos barzinhos, eu tava aí nas adegas. Mas chegou uma hora que eu falei, o quê? Mas será que é só isso? Vou ficar vivendo isso aqui, pá, toda hora, e depois? Irmão, chegou uma hora que a realidade bateu na minha porta. E hoje a realidade está batendo na sua porta. Entendeu? Basta você dar ouvidos ou não. Eu não tô aqui para cobrar ninguém, para julgar ninguém. Eu tô aqui para ser um mensageiro, o atalaia. Então, o mensageiro, ele carrega uma mensagem e entrega a mensagem. Hoje eu tô entregando a mensagem para vocês. Entendeu? Deus é o nosso Criador. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Entendeu? E deixou o Espírito Santo para nos guiar nessa terra através da palavra de Deus. Então, morrer é ganho quando se está em Cristo. E viver é Cristo. Então, hoje, ou amanhã, ou daqui 10 anos, 5 anos, 30 anos, quando você fechar esses olhos e acordar já no mundo espiritual, acorde com Jesus. Porque aí você vai estar no paraíso assim como o ladrão da cruz teve. O ladrão da cruz falou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porém, Jesus não falou para o outro ladrão, a qual não quis um compromisso com Cristo, a qual zombou do Cristo, do Mestre. Então, meus irmãos, é muito sério. Espero um dia encontrar você lá no céu, lá na glória. Mas se você não andar nos caminhos do Senhor, vai chegar um dia que você vai lembrar dessa live. O irmão tinha me alertado, eu não prestei atenção, eu não quis seguir, eu não quis mudar. E aí, meu irmão, vai ser tarde demais. Porque muitas pessoas também que não deram crédito já estão no abismo. Então é fácil, meu irmão. Eu vim aqui falar. É difícil viver também. É difícil viver uma vida com Cristo. Eu não tenho televisão na minha casa. Muitas das vezes quando eu falo que eu não tenho televisão na minha casa, o pessoal fala, nossa, você não tem televisão na sua casa? Não é, meus irmãos. É que acontece que a televisão ela é um portal maligno. Você não controla ela te controla. A televisão ela é controlada a maioria é bruxo, a maioria é satanista, a maioria é gananciosa, a maioria quer implantar o pecado dentro dos lares, a destruição. Então é algo que você não controla. Aí a pessoa fala, mas você tem celular. Eu tenho celular, meu celular é algo que se a gente estiver no Espírito Santo, a gente consegue controlar aquilo que a gente vê. Jamais no meu celular aqui eu vou abrir e do nada vai aparecer aqui um comercial de uma cerveja onde tem mulheres seminuas. Entendeu? Então a gente escolhe o que a gente quer ver. A televisão é o contrário. Eles escolhem como quer te contaminar. Eu não uso bermuda também, irmão. Eu não uso bermuda, não uso camiseta cavada. E era o que eu mais gostava de usar. Uma Quicksilver, um Mombongo. Entendeu? Mas tamo aí, irmão. Estamos caminhando. Quando a gente vai conhecendo a palavra, por que fala que a porta é estreita e o caminho é apertado? Porque conforme você vai entrando, irmão, você vai tendo que deixar as bagagens do mundo. Você vai ter que deixar aquilo que você achava que era o certo para viver uma nova realidade como certa, que é a realidade de Cristo. É ter a mente de Cristo e viver como Cristo. Você entendeu? Então, hoje mais eu mudei as minhas vestes. Eu mudei a minha maneira de pensar, eu mudei a minha rotina. Minha rotina era trabalhar, chegar em casa, bolar um cigarro de maconha, fumar esse cigarro de maconha, ficar na famosa brisa, assistir um filme na Netflix, jantar, comer as coisas e depois ir dormir, depois viver a mesma rotina. Final de semana, gostava de ir pro treino lá, empinar moto, entendeu? Quando tinha um evento de carro, alguma coisa nós estava também. Só nas adegas, nos bar. Só que o que acontece? Chegou uma hora que isso tudo começou a ficar vazio, sem sentido. Mas a partir do momento que eu comecei a caminhar, andar com Cristo, eu vi que o mundo é mais do que isso. O mundo é mais do que brisa, é mais do que copo de cerveja, é mais do que um tiro na cocaína. O mundo é mais que um cigarro de maconha. O mundo é mais do que prostituições.
O mundo é mais do que avareza, ganância. O mundo jaz do maligno. Só que se a gente for de Cristo, nova criatura a gente vai ser, transformados em Cristo Jesus, missionários da palavra, mensageiros da palavra de Deus, e assim conforme a gente fechar o olho nessa terra, entregar a nossa missão, combater o bom combate, a gente vai saber que fazemos a coisa certa e andamos pelo caminho certo. Não precisa seguir a minha religião, não precisa seguir o meu ministério. Só siga, meu irmão, a palavra de Deus. Essa Bíblia aqui é da minha esposa, por isso que é rosa. Só siga a palavra de Deus. E aí você vai ter fé, esperança e um caminho e uma trajetória a ser seguido. Entendeu? Para quem não conhece, existia Lúcifer. Esse nome não está na Bíblia. Mas todo mundo que fala Lúcifer se assemelha ao diabo, a Satanás, ao anjo caído. E ele usurpou ser igual a Deus. Para ele não estava bom no mundo de amor, de companhia, de afeto. Então ele quis o quê? Se ensoberbecer, orgulho. Ah não, vou fazer do meu jeito, entendeu? Não vou ouvir ninguém, não vou fazer nada pra ninguém, é do meu jeito. Mas no céu, irmão, é do jeito de Deus. É do jeito que Deus rege. Deus já rege as coisas perfeitamente, cada coisa em seu lugar. O diabo falou, não, vou fazer do meu jeito. Arrastou a terça parte e hoje está caído no mais profundo abismo. E ele quer levar eu e você pra lá se nós não vigiar. Só que a minha parte eu tô fazendo. Tô te entregando a mensagem de Cristo. Jesus está voltando, está às portas. É chegado o reino dos céus. Se arrependa dos seus pecados e viva uma vida com Cristo. Porque Ele morreu por mim e por você. E o sacrifício dele foi de sangue. Foi pregos nas mãos, chibatada nas costas, pregos nos pés. Entende? Não foi fácil. Então, faça valer o sacrifício de Cristo. Porque muitos estão jogando fora. Muitos estão ouvindo e dando a mínima. Um dia Cristo vai virar as costas. Por quê? Porque você virou as costas para Ele. Mas Ele ainda está chamando. Vem, vem enquanto é tempo. Vem enquanto eu estou de braços abertos. Disposto a salvar. Disposto a salvar você e sua casa e sua família. É, meu irmão, muito sério. Usa essa palavra às vezes eu tô falando pra você, você vai absorver essa palavra, vai falar pra sua família, pros seus amigos, você vai ter o seu galardão, irmão. Eu vou ter o meu galardão, porque eu já tô sendo um mensageiro. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado. Muitos acham que o pecado é só fumar, beber, entendeu? E praticar prostituição. O pecado também é a língua. Falar mal do próximo, fofoca, entendeu? A língua, nós temos que vigiar com a língua a todo momento. Serve pra mim, serve pra você, serve pra todos. Que a língua pode condenar nós ao inferno. A língua tanto abençoa quanto amaldiçoa o nosso próximo e a nossa vida. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado com os pecados. Quando a gente está alinhado com Cristo, com o Espírito Santo, Ele nos alerta. Opa, isso aí é um pecado. Opa, você vai pecar aí, ó. Cuidado. Opa, essa pessoa que está vindo te oferecer maconha, cocaína. Opa, isso aí é pecado. Essa pessoa quer te desviar para o mau caminho. Então ali você tem o que? O poder da palavra e do Espírito Santo para confrontar Satanás. Entendeu? Todos partiremos um dia. Pode ser em breve. Você, eu, todos partiremos. Teve um caso, vou contar para vocês. Eu tava postando muitos stories falando da salvação, pra pessoa procurar a sua salvação e tudo mais. E essa pessoa tava vendo meus stories, que eu acompanho quem vê os meus status e tudo mais. Chegou uma hora que veio a notícia cedo. Essa pessoa morreu na frente de uma casa, estava fumando maconha e chegou lá e foi cobrado pelo crime. Ou seja, umas pessoas foram lá encapuzado e encheram de tiro o cara. Agora você pensa comigo, o cara viu o stories, o irmão viu, não foi tomado como inocente. Ele viu eu falando da salvação e aquela semana eu tava falando muito de salvação, de voltar para Jesus, e a pessoa tava acompanhando. Infelizmente eu recebi a notícia, vi no Facebook aí, que morreu a tiro, na vida errada. Oportunidade teve, igual você tá tendo, tá assistindo essa live, entendeu? Porque muitas pessoas ignoram, mas teve pessoas que já ouviu falando da salvação, já ouviu eu dando o ensinamento da palavra, já ouviu eu trazendo a mensagem do evangelho, e no outro dia morrer, no outro dia ser crivado de bala. Então, é uma situação que eu falo pra você, não é brincadeira. Se toda vez eu estiver abrindo live aqui, acredite, é pra alcançar uma alma, é pra alcançar uma vida.
e essa vida pode ser a sua, tá bom? Tem muitos cristãos errados. Tem muitos cristãos que estão hoje seguindo festa, seguindo comício, seguindo, como é que eu posso falar pra vocês? Política. Eu nunca vi prefeito, vereador ficar dando palestra em altar de igreja. Altar é um lugar santo, onde é para ser pregada a palavra do Senhor e louvados hino de glória e honra ao Senhor. Nos últimos tempos, pastores estão cedendo altar para vereadores, políticos, prefeitos, governadores. Deixa eu falar para vocês, se a sua igreja é assim, começa a ter cuidado, começa a ter atenção. Tá errado. O altar é lugar de palavra, de louvor e adoração a Deus. Entendeu? Igreja que apoia político, infelizmente, tá errada. É fariseu. É herege. Aí a palavra é dura. Porque a palavra é dura, mas a palavra é dura, mas salva. Não posso vir aqui ficar massageando o ego das pessoas, falando que a pessoa é isso, é aquilo, enchendo ela e depois ela ir pro inferno. A realidade é essa. Se a sua igreja não tá pregando contra o esmalte, contra o batom, contra o cabelo liso, contra a chapinha, contra a progressiva, contra o salto alto, que são coisas de prostituição que vem lá dos pagãos, lá da época também, lá do Egito. Se não estão pregando isso pra você, meu irmão, tá errado. E se tem mulheres de Deus aí, que se dizem mulheres de Deus, subindo de salto alto, sai até o joelho mostrando a perna, quando senta, parece que vai mostrar todas as partes íntimas, meu irmão. Começa a vigiar, entendeu? Começa a ver que a doutrina do Senhor, quando Jesus aparece para João lá em Apocalipse, ele aparece com veste até o pulso. João só vê o pé de Jesus e as mãos furadas, porque ele estava coberto. E é assim que temos que estar hoje em dia, coberto, irmão. Hoje em dia é um desfile para ver quem anda mais nu na rua, quem anda mais pelado na rua. Sodoma e Gomorra. É a época de Noé. Casavam, dava esse casamento e ó, tô nem aí. Segue o fluxo. É isso aí, meu irmão. Eu tô falando a realidade. Quer levar pro bem, quer levar pro mal, é isso mesmo. Mas a TV influencia o seu filho a andar de shortinho, sem camisa, a ser jogador de futebol, a idolatrar um time que, ó, são só engano, entendeu? Só engano. Então eu venho falar pra você, acorde enquanto é tempo, porque pode ser o seu último dia ou pode ser o meu último dia. A mensagem está sendo pregada, a palavra do Senhor está sendo pregada. Não se faça de inocente, porque agora você não é mais inocente. Você sabe da verdade. E quando Jesus voltar, ele vai confrontar você com essa verdade que você já sabe. Jesus não leva em consideração o tempo da ignorância, o tempo do não entendimento. Mas quando você tem alguém que fala, alguém que dá o entendimento, aí você não é tido mais como ignorante ou tido como inocente. Entendeu? Então o que eu falo para vocês? Eu também estou falando para todos. Eu quero, Miqueias, que essa live alcance em nome de Jesus, se possível, os 4.000 amigos que eu tenho no Facebook, tá bom? Por quê? Porque desses 4.000 amigos eu sei que a semente vai cair em terra fértil, vai gerar frutos, desses frutos vai gerar outros frutos e vai alcançar outras almas. Amém? Agora, ao contrário, diz na palavra, chega e sauda com a paz do Senhor. Se a pessoa receber, fica. Se não receber, bate a poeira dos seus pés, vire as costas e vai embora. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esta cidade. Então, aquele que ouviu a palavra, aquele que ouviu o entendimento, o ensinamento, a boa mensagem, o fruto bom. Por quê? Porque eu poderia abrir uma live, igual muitas pessoas estão fazendo hoje em dia, falando mal de pastores, falando mal de liderança, falando mal de placas de igreja. Aí o que acontece? Dá um ibope extraordinário, vira manchete em várias páginas de fofoca. Mas eu não vim fazer isso. Eu vim falar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo, ele ainda transforma vidas. E se você está quebrado, se você é um vaso rachado, um vaso quebrado, um vaso a qual acha que não tem mais valor, vai na olaria de Deus, porque Deus vai transformar você e a sua vida de novo. Amém? Então, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Essa é a palavra que eu queria falar. Para não ficar só nas minhas palavras, né? Eu vou ler um versículo. O versículo vai estar lá em Colossenses 3. Para não ficar só nas minhas palavras. Porque o que acontece, irmãos? Às vezes a gente é duro na pregação do evangelho, às vezes a gente é duro no sermão, mas gera resultados, gera frutos.
Uma vez alguém foi duro comigo e falou, ó, o seu jeito de falar, eu só falava na gíria. Só parça, mano, é nóis, pode ir pá, tamo junto, forte abraço, firmeza. Só que a partir do momento que um pastor veio e me aconselhou, o pastor Flávio, me aconselhou e falou, ó, Miqueias, o crente ele fala de outra maneira. Mas eu sei que tudo tem o seu tempo, Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. E aí o que acontece? O Senhor ele vem nos moldando, a maneira que a gente fala, a maneira que a gente age, e ali a gente passa mais credibilidade, a gente mostra a mudança que a gente teve de dentro para fora, e ali a gente pode ser também como um espelho, ou seja, como um exemplo para outras pessoas também que quer mudar, que quer sair dessa vida. Amém? Vou estar lendo em Colossenses 3, versículo 1 ao 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ou seja, buscai as coisas que são de cima. O começo da live falou do quê? Aonde está o teu tesouro. E aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então buscai as coisas que são de cima. Não é proibido você trabalhar, pagar suas contas e ter o seu carro. Mas, meu irmão, lembra que quando morrer, você vai entrar no mundo espiritual. E você botou fé? Você buscou a Bíblia? Você leu a palavra? Se aprofundou no Evangelho? Então, meu irmão, como você quer descanso para sua alma se você não procurou descanso para ela? Aí é só tormento, aí é condenação. Não dá mais para correr atrás. Depois que você morreu, acabou de respirar, fechou os olhos, finalizou a sua carreira, o seu livro chegou na última folha, e o que você escreveu com Cristo? Tem muitos que não escreveram nada. Mas eu e você que estamos vivos, a partir de hoje temos a oportunidade de escrever a nossa história, o nosso livro com Cristo, até chegar na última folha e o nosso nome está escrito no livro da vida. 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quem que falou isso? O próprio apóstolo falou. Para nós pensar nas coisas que são de cima, porque nós é passageiro. Todo mundo sabe que é passageiro. Você vai viver aqui eternamente? Não, você é passageiro. Então pensa nas coisas que são de cima, porque lá não é passageiro. 3. Porque já estáis mortos, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então a gente já está morto aqui na terra, porque a gente tem um tempo aqui e morreu, acabou. Porém a nossa vida está escondida com Cristo, com Deus. Então, meu irmão, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Jesus te ama, quer salvar você, a sua família, a sua casa. E Ele quer usar você. Talvez você está vendo hoje eu aqui nesta live, está falando, nossa, o irmão ali é usado por Deus. Ele quer usar você também. O que eu fiz hoje? Eu estudei a palavra, abri meu Facebook e abri uma live. Somente. Tô semeando a boa palavra, a boa semente, o evangelho do reino de Deus. E assim como Cristo está me usando, pode usar muito mais ainda você para alcançar vidas, almas. Como já me usou. Já usou eu para tirar pessoas das drogas, pessoas das ruas, para dar uma motivação, uma palavra de ânimo, entendeu? E Cristo quer usar você também. Dá uma chance para Ele. Leia a palavra, ore, jejue, busque ao Senhor e você vai ver que a sua vida vai se tornar diferente. Você vai passar das trevas para a luz, da escuridão para o brilho. Sal da terra e luz do mundo. Amém? Essa é a live. Vamos estar fazendo outras lives no decorrer, porque a minha missão vai ser essa. A partir de agora, desde quando eu estou abrindo a outra live, a partir de agora a minha missão é tentar salvar todas essas pessoas que eu consegui e que se interessar a ouvir a mensagem de Deus através dessa plataforma Facebook. Tanto os meus amigos quanto as outras pessoas que for compartilhando essa live. Então, meus irmãos, compartilhe essa live, curta, comenta, deixa Deus te usar também. Fale do amor de Cristo, viva uma vida com Cristo e pode ter certeza que a morte e o mundo espiritual são reais. A morte não vai ter poder sobre a nossa vida se estarmos com Cristo. Porém, se não estivermos, infelizmente, iremos descer ao abismo e conheceremos face a face Satanás e os seus demônios. Mas, se andarmos com Cristo, conheceremos face a face Jesus Cristo e o paraíso celestial. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos estar fazendo uma breve oração. Eu peço que feche os olhos e entre em contato com Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e meu Pai eterno, Deus da bondade. Sabemos, Jesus querido, que através do Teu Espírito Santo foi semeada a boa semente e a boa palavra. A mensagem do reino de Deus, que é chegada ao reino da glória,
que é chegado ao reino dos céus a todos os seres humanos, que abrir o coração e aceitar a palavra divina eterna. Jesus, a partir de hoje, todas as almas que viram esta live, esta palavra e esta mensagem, não terão mais o seu sangue sobre as minhas mãos, e eu não terei mais o sangue delas sobre as minhas mãos. Que o seu nome seja glorificado, que a sua justiça foi pregada, o seu amor foi falado e a sua eterna bondade nos cubra. Que o conhecimento não seja arrancado dos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Você que ficou nessa live, bem-aventurado, porque todo aquele que separa um tempo para ouvir as coisas do Senhor, para meditar nas coisas do Senhor, são bem-aventurados. E creia que os anjos do Senhor estão com vocês hoje, te guardando e te guiando, não somente a você, como a sua família. Que Deus proteja e guarde a vida de cada um de vocês. Você está chegando agora, volte essa live, assista, que Deus tem uma palavra para você. Muito obrigado por ter ficado e Deus abençoe. Para frente e para cima. Aleluia. Vamos que vamos.